nós temos uma coroa, e essa coroa está reservada no céu. Por isso que o apóstolo Paulo falou, lá em 1 Tiago 1,12, se não me engano, né? E quando nós passamos pela prova, vencemos a tentação, tem uma coroa esperando por nós. Aleluia. Então, para a gente receber essa coroa, nós temos que entender que nós temos que vencer as lutas, as guerras, as tempestades que vão vir sobre as nossas vidas. Amém? Abre sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus. Mateus 26. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. E que o Espírito Santo vai falar grandemente no seu espírito. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Todo mundo encontrou, igreja? Amém. Mateus 26, nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Aleluia. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vou repetir o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Põe a Bíblia no seu assento, vamos ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Creio grandemente que a sua palavra venha tocar no nosso espírito, Senhor, venha nos ensinar, venha nos fortalecer, venha nos capacitar, Senhor. Derrama dessa graça do seu espírito sobre a nossa vida, Pai. Traz revelação do céu, traz entendimento do céu, traz a sua presença cada vez mais dentro de cada um de nós. Faz aqui a sua vontade, faz aqui o seu querer, Jesus. Toque em cada espírito aqui, com o seu espírito, com o seu poder, com a sua glória. Transforma cada vez mais cada um de nós, Senhor. Leva cada um de nós, Pai, até o seu santuário, Jesus de Nazaré. Eu creio no Senhor, Pai. Eu creio que nesse momento é seu espírito que está tocando com o seu poder, com a sua glória, com as suas bênçãos eternas sobre cada um de nós, Senhor Deus. Eu creio no Senhor. Ele entrega essa igreja nas suas mãos, entrega a palavra nas suas mãos, Jesus. Eu abençoo cada um aqui e eu creio nessas bênçãos eternas e celestiais. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Igreja, no versículo 41, Jesus ele nos orienta, ele nos ensina, ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele fala: na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Quando nós começamos a entender aquilo que Deus começa a ministrar dentro de nós, nós começamos cada vez mais a fortalecer o nosso espírito. E quando você começa a fortalecer o seu espírito, a carne ela sempre vai ficando fraca. A carne ela vai morrendo. Aleluia. E o seu espírito vai vivificando. O seu espírito ele vai tomando uma força celestial.
Ele vai ficando forte celestialmente, espiritualmente. O seu espírito ele vai estar sempre pronto para vencer qualquer tentação que vai vir sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que Jesus estava passando com os próprios discípulos. Porque Jesus ele ia passar por um momento que o povo ia trair ele, que Judas ia trair ele, que ele ia ficar sozinho, que todo mundo ia abandonar ele. Ele estava passando por aquele momento, e ele estava passando por um momento de angústia ali no Monte Getsemane, quando ele falou: Pai, se for possível, afasta também de mim esse cálice. Ele estava numa angústia muito grande, uma aflição muito grande ali, e ele falou para os seus discípulos: fica aqui e ora. Fica vigiando comigo 1 hora pelo menos. Quem está vigiando aqui pelo menos 1 hora? Nós precisamos vigiar, irmão, constantemente. E é oração, irmão. É em oração, vigiar. Aleluia. Porque muitas vezes nós podemos sair aí fora, mas não estamos vigiando. Não estamos orando. Entenda aqui. Jesus já falou: vigiar e orar. Não adianta só eu orar, eu tenho que vigiar. Então é constantemente, eu tenho que vigiar e eu tenho que estar orando constantemente. Aleluia. Porque quanto mais eu estou orando, mais eu estou fortalecendo o meu espírito. E Jesus sabia que os discípulos iam passar por uma tentação, que eles iam passar por uma luta. Jesus sabia, Jesus falou para eles: o espírito de vocês estão prontos, e a carne de vocês são fracas. Sabe por que Jesus falou isso para eles? Porque Jesus já tinha ministrado 3 anos e meio na vida deles. Jesus já tinha transportado o céu para dentro deles. Jesus falou: vocês receberam coisas especiais do céu. Agora o espírito de vocês estão pronto. Vocês receberam coisas que vai fazer vocês ficar em pé na hora da tentação, na hora da luta, na hora da angústia. Aleluia. Mas Jesus ao mesmo tempo estava orientando eles: vocês precisam orar, vocês precisam vigiar constantemente. Aleluia. Então Jesus ensina a gente o que? A vigiar e orar, para vencer a tentação, para vencer os pecados. Aleluia. Para me vencer, querido, a tentação, para me vencer o pecado, eu preciso estar vigiando e estar orando. Eu preciso preparar o meu espírito. Eu preciso, querido, o meu espírito tem que estar, ele tem que estar pronto para vencer todos os desejos da carne. Aleluia. Glória a Deus. O nosso espírito tem que estar sempre pronto para vencer qualquer desejo carnal. Mas para isso eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida vigiando constantemente. E nós passamos por tanta luta, por tanta tentação, por tantas aflições, irmão. E nós estamos caindo constantemente na tentação. E nós não estamos conseguindo vencer a tentação. E é por isso que nós caímos. O dia tem 24 horas. Nessas 24 horas, Satanás sempre vai trazer uma tentação na sua vida, para que você venha fazer a vontade dele e deixar de fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Todos nós passamos por tentação. Não é pecado você ser tentado. Pecado é você cair na tentação. Então todos os dias passamos. Hoje, todos nós passamos por tentações. Todos nós passamos por um momento que Satanás quis tirar a presença de Deus de dentro do nosso coração, com alguma luta, com aquilo que nós falamos, como nós olhamos, como nós se comportamos, como nós agimos. Então ele começou a trazer tentação dentro de nós. Aleluia. Querido, para você vencer o pecado, vencer a tentação, querido, você tem que orar e vigiar. Entenda uma coisa: a tentação vem primeiro, depois vem o pecado. Primeiro vai vir a tentação, para depois vir o pecado. Eu preciso vencer primeiro a tentação, para mim não cair no pecado. Por isso que a tentação vem todos os dias sobre as nossas vidas.
E nós precisamos entender que nós temos que vencer a tentação, para não consumir o pecado. Porque enquanto eu estou vencendo a tentação, eu estou vencendo o pecado. Amém. Irmão, existem milhares e milhares de tentação que vem nas nossas vidas. É verdade. Conforme você fala, muitas vezes está vindo tentação na sua vida. Sim ou não? Sim. Uma mentira que você fala, você deixou de vencer aquela tentação, e enquanto Satanás ele vem trazendo mentira para a gente mentir e pecar. Mas se você vencer a mentira e falar a verdade, você venceu a tentação e não pecou. Amém? Por isso que é interessante que Deus falou para Jeremias: desce na casa do oleiro, lá eu vou quebrar todas as tentações. Tudo que é tentação vai ser quebrado ali. Então eu preciso descer para me vencer as tentações. Eu preciso orar para que Deus venha falar comigo, para que eu venha entender que eu preciso vencer a tentação. Tem vaso na nossa vida que tem que ser quebrado constantemente. Deus ele vai fazer um vaso novo daquilo que nós precisamos e necessitamos. E para isso eu preciso vencer a tentação. Eu preciso vencer o orgulho, o engano. Eu preciso vencer essas coisas que Satanás vem trazer, essas tentações. Como Satanás traz a tentação do orgulho, irmão. Todo orgulhoso ele é tentado pelo pecado. E ele precisa ser humilde para vencer o orgulho e não pecar. Aleluia. Jesus. Nós precisamos vencer o pecado. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos primeiro vencer todas as tentações que vêm sobre as nossas vidas. Tiago 1,14 falou: mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pelos seus próprios desejos. Mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pelos seus próprios desejos, irmão. Os nossos próprios desejos levam a gente à tentação, levam a gente a pecar. Jesus, quando ele falou: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade, o próprio Jesus falou: Pai, tem que ser feito a sua, porque se for os meus desejos eu vou pecar, mas se for os seus desejos eu venço a tentação e eu não peco. Então eu sei, fazendo os seus desejos, eu vou conseguir beber desse cálice. Eu vou conseguir beber desse cálice. Aleluia. Aleluia. Não é os nossos desejos, é os desejos de Deus. E para isso eu preciso ter discernimento sobre os meus desejos e ter discernimento sobre os desejos de Deus. Eu preciso saber o que é tentação e o que não é tentação. Eu preciso aprender a viver no Espírito e ao mesmo tempo matar todos os desejos da carne. Aleluia. É Jesus. Aleluia! Oh, glória! O que o diabo falou para Jesus? Lá em Mateus 4, Lucas 4. O diabo falou para Jesus: se você é filho de Deus, transforma aí essas pedras em pães. Jesus escolheu não fazer. Jesus escolheu a palavra. Jesus não precisava transformar aquelas pedras em pães, porque Jesus não estava aceitando aquela tentação que veio sobre ele. Ele estava com fome, mas ele podia transformar aquelas pedras em pães se ele quisesse, mas ele não precisava fazer isso. Então ele escolheu não fazer aquilo que o diabo falou. A escolha é nossa, é nós que escolhemos. Ou nós pecamos ou deixamos de pecar. Ou nós vivemos uma vida santa ou vivemos uma vida no pecado. Ou nós vencemos o pecado ou caímos nele. Quem está entendendo a palavra de Deus? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. O diabo também falou para Jesus, levou ele até o pináculo do templo e falou: se joga daqui. Jesus escolheu não se jogar. O diabo também falou para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todo o reino do mundo. Jesus escolheu não adorar ele, nem se prostrar para ele. Aleluia.
precisamos ficar sempre com aquilo que Deus fala, e não aquilo que as pessoas falam, e não aquilo que nós estamos falando para nós mesmos. É verdade. Nós precisamos buscar aquilo que Deus fala Aleluia. para a gente orar e vencer a tentação. Se você não tiver aquele momento constante, que você busca cada vez mais a presença de Deus em oração e vigiando, não tem como Deus falar com você. Deus só fala com você quando você ora, quando você está vigiando. Aleluia, Senhor. Aleluia! É assim que Deus fala com a gente. Você vê a tentação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram tentados, irmão. O diabo tentou eles. O diabo falou para eles: se vocês não se prostrar perante o rei Nabucodonosor, vocês vão ser lançados na fornalha. Mas eles não, eles escolheram não se dobrar perante a imagem do rei. Não, eles falaram: eu só se dobro ao meu Deus. Eles escolheram Deus. Então eles venceram a tentação. Eles venceram a tentação e foram jogados aonde? Na fornalha de fogo. E lá na fornalha de fogo eles teve uma experiência que ele nunca teve na vida. Aleluia. De estar junto com Cristo. Já pensou eles lá dentro, naquela fornalha acesa 7 vezes mais, os próprios soldados que levaram eles morrendo queimados. Imagina a experiência deles lá dentro, irmão. Eles lá dentro. E nada tocava neles, nem fogo, nem chão. Que experiência linda eles teve com Deus. Muitas vezes nós vamos ter muita experiência com Deus dentro da fornalha. Muitas vezes nós vamos ter muita experiência com Deus na casa do oleiro. Eu creio que ali aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, contemplaram Cristo grandemente. Aleluia. Eles venceram a tentação lá fora. E lá dentro da fornalha a glória de Deus veio sobre a vida deles. Então eu preciso, para me vencer Satanás, para me vencer a tentação, para me vencer o pecado, eu preciso estar na palavra. Aleluia! Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. Todos os dias nós recebemos algo de Deus. Todos os dias Deus traz uma palavra para nós. E tudo que Deus quer é que a gente venha ser obediente naquilo que Ele ministra dentro de nós, naquilo que Ele traz dentro de nós. Porque Ele sabe que quando nós estamos obedientes à palavra dEle, nós vamos vencer a tentação. Sadraque, Mesaque e Abednego só venceu a tentação porque eles eram obedientes à palavra de Deus. Porque a própria Bíblia fala que não devia se dobrar perante outro Deus, só se dobraria perante nosso Deus Todo-Poderoso. E quando o povo de Israel estava se dobrando, aqueles 3 jovens não caíram na tentação do diabo. Ele venceu a tentação. Queridos, sem a palavra de Deus, o cristão não vence. Ele não vence Satanás, ele não vence a tentação, ele não vence o pecado, ele não vence a mentira, ele não vence o ódio, ele não vence o rancor. Sem a palavra de Deus, ele não consegue vencer. Sem a palavra de Deus, nós não vence. Nós vamos ser sempre um derrotado. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus e deixar Cristo viver dentro de nós através da palavra do Senhor. Eu sou apaixonado por aquele versículo que o apóstolo Paulo falou: não sou eu que vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, querido, eu vou conseguir vencer Satanás, a tentação, o pecado, a mentira, o ódio. Eu vou conseguir vencer todos os desejos da minha carne, porque Ele vive em mim. Aleluia. Uma vez perguntaram para mim: pastor, Jesus vai voltar? Falaram para mim: ele já voltou, Ele vive em mim. E eu vivo nele. Ele habita em mim. E eu habito nele. Agora entenda uma coisa: Cristo, Ele vive aí com você, Ele está aí com você. Então tudo que Ele quer é que você transmite Ele para as pessoas aí fora que não conhecem Ele. Tudo que Ele quer é que nós pregamos
a palavra dele aí fora, porque ele já vive dentro de nós, ele habita dentro de nós. A morada dele ele já fez dentro de nós. Aleluia! Agora o que ele quer é que nós transmitimos essa morada. Quando ele fala na casa do meu pai há muita morada, ele está falando dele. Está falando dele. O pai mora nele. E ele vai transmitir o pai para cada um de nós através dele. Aleluia! Ele vive conosco, irmão. Ele está conosco. Nós habitamos nele, ele habita em nós. É, Jesus. Então se ele voltar, você tem certeza que você vai com ele, porque ele já habita em você, ele mora em você. Você não precisa esperar ele já está com você. Aleluia. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Eu creio nessa palavra. Eu creio que ele está comigo a cada momento, a cada caminhar, a cada falar, a cada gemeu. Ele está comigo, ele está me corrigindo, ele está me ensinando, ele está me fortalecendo, ele está me dando visão. Aleluia! O apóstolo Paulo falou: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o que eu vivo agora aqui pela carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Nós temos que viver por essa fé, pelo Filho de Deus, que nós vamos conseguir vencer os nossos próprios desejos, as nossas próprias paixões, as nossas próprias concupiscências. Aleluia! Olha o que Tiago falou, Tiago 1:21. Pelo que rejeitando toda imundícia e malícia, recebei com mansidão a palavra de Deus, e planta ela no vosso coração, porque ela poderá salvar a sua alma. Aleluia. Aleluia. Ele está falando para nós plantar a palavra dele dentro do nosso coração. Porque quando você planta aquilo que Deus fala dentro do seu coração, a sua alma vai ser salva. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, irmão, entenda uma coisa. Nós precisamos cada vez mais levar nossa alma para a presença de Deus. Plantar cada vez mais a palavra de Deus, que vai criando raiz dentro de nós, vai criando fontes dentro de nós, para que a nossa alma venha a ser salva. Lucas fala que a vossa perseverança, você ganhará a sua alma. Peraí, eu tenho que perseverar para ganhar minha alma. Perseverar em oração, perseverar em adoração, perseverar na obediência à palavra de Deus, perseverar em vencer todas as tentações que vai vir sobre a minha vida. Eu preciso perseverar para me levar minha alma para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vai fazer eu transportar a minha alma lá para o céu. Por isso que ele fala: planta ela no seu coração, porque ela pode salvar a sua alma. Ela pode salvar a nossa alma. Aleluia. Aí você pode falar: pastor, a minha alma está salva. Você tem que perseverar para levar ela para Deus. É tão interessante, né? As pessoas falam: fui lá fora, ganhei tanta alma por Jesus. E a Bíblia fala que a vossa perseverança ganhará a vossa alma. Muitas vezes nem a nossa alma está ganha ainda, e nós achamos que nós estamos ganhando alma lá para Jesus. Não, querido. Salvação individual. Ou você vence a tentação e leva a sua alma para Cristo, ou você vai cair na tentação e perder a salvação da sua alma. A palavra está forte, irmão. Hã? Aleluia. Nós precisamos, querido, nós precisamos cada vez mais perseverar nas coisas de Deus. É verdade ou não é? Muitas vezes nós estamos perseverando mais numa internet, perseverando mais num telefone, perseverando mais numa televisão, perseverando mais em ficar conversando, mas nós não perseveramos em oração, nós não vigiamos em oração, nós não estamos... Sinceramente é isso, irmão. É isso que está acontecendo com a igreja de Cristo na terra.
Hoje as pessoas ficam 2, 4, 5 horas em frente a uma internet, mas não fora 5 minutos. Ainda acha que a alma está salva, que a alma já está ganha. Não. Ainda você tem que perseverar. Ganha a sua alma, por favor. Ganha ela. Planta a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus é uma semente. Quando você planta ela na sua vida, você vai colher bênção. Você vai colher, queridas, promessas de Deus. Eu preciso plantar aqui dentro para me colher as bênçãos, colher as promessas de Deus. Aleluia. Eu preciso colher essas promessas. Deus tem uma promessa na minha vida, e essa promessa é a vida eterna. Aleluia. Vai louvado aqui, essa promessa é a vida eterna. E eu preciso plantar essa palavra aqui dentro. Aleluia, para mim colher essas promessas, colher essas bênçãos de Deus. Aleluia. Querido, nenhum pecado ocorre antes, sem primeiro ser tentado. Nenhum pecado ocorre sem primeiro ser tentado. Fala isso para o seu irmão. Nenhum pecado ocorre sem primeiro nós sermos tentados. Sempre que caímos em algum pecado, primeiro nós somos tentados. Sim, que nós caímos em algum pecado, primeiro existiu uma tentação nas nossas vidas. Essa tentação já pode ter vindo lá atrás, talvez 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o diabo tentando, e você não vencendo a tentação. Mas chega a hora que você cai naquela tentação. Você tem que guerrear contra a tentação. Existe uma guerra contra a tentação. Aleluia. Aleluia. Então, muitas vezes o seu pensamento, ele já está te derrubando lá atrás, na tentação que está vindo, e você está pensando naquilo, e você está querendo fazer aquilo. Então você vai cair na tentação já pelo pensamento. E se você não vencer essa guerra, se você não vencer essa tentação, você lá na frente você cai. Na realidade você já está caindo lá atrás. Verdade. É a mesma coisa quando o Satanás ele vem a tentar a gente. Ele traz na nossa mente, presta atenção. Fumar um cigarrinho, não tem problema nenhum, ele já está tentando você fumar. Bebeu um gole de vinho, não tem problema nenhum, ele já está tentando você beber um gole de vinho. Bebeu uma cervejinha, não faz mal, ele já está trazendo essa tentação. Vai chegar a hora que você vai pôr o cigarro na boca, vai fumar. Vai chegar a hora que você vai beber o vinho, vai beber. Vai chegar a hora que você vai beber uma cerveja, vai beber. Vai chegar a hora que você vai beber uma pinga. Você já está pecando, você já está caindo na tentação de Satanás. Aleluia. Por isso que todo dia vem uma tentação. Uma tentação de cobiçar. Uma tentação de falar mal. Uma tentação de odiar. De xingar, irmão. Vem aquela tentação. Você diz, vai, obrigado, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Quase que soltou, quase saiu. É tentação, irmão. Nós precisamos vencer isso, principalmente dentro do nosso lar. E muitas vezes dentro do nosso lar está tendo essas tentações, essas brigas, essas contendas. Por quê, pastor? Porque não está vigiando, não está orando. Aí vem aquela contenda dentro do nosso lar. É esposa com esposa, é filho com mãe, é mãe com filho, e assim por diante. E vira aquela contenda dentro da casa. Porque Satanás está trazendo a tentação e ninguém está conseguindo vencer, porque não vigia e não ora. E eu preciso vigiar e orar, porque enquanto eu estou vigiando e orando, eu estou vencendo. E dentro do meu lar vai ter paz. Quem vai reinar lá é Cristo. Não é a tentação que vai reinar. A tentação eu vou vencer ela, para Cristo reinar. Aleluia. 1 Coríntios 10, versículo 3. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aleluia. Não veio sobre vós tentação senão o quê? Humana. Toda tentação que vem é humana. É verdade. E nós conseguimos vencer.
Porque você não está na carne, você está no Espírito. Se você estiver na carne, você vai cair na tentação humana. Mas se você estiver no Espírito, você não cai nessa tentação. Porque você está vigiando, você está orando, você está no Espírito. Seu Espírito está forte. Ele vai vencer a tentação humana. Aleluia. Ele fala, antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Fiel é Deus, ele está falando, fiel é Deus. Para o seu irmão, fiel é Deus. Querido, Deus dá graça, Deus ele dá graça suficiente para você vencer todas as tentações. E assim resistir o pecado, ele dá graça o suficiente para nós. Aleluia. Deus vai mostrar uma saída. Para você vencer a tentação, para você derrotar a tentação, para você suportar a tentação, ele é fiel. Ele vai mostrar uma saída. Aleluia. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Glória a Deus. A graça de Deus, querido, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito, a intercessão celestial de Jesus Cristo, traz o poder suficiente na guerra, querido, do cristão contra o pecado, contra a tentação e contra as hostes espirituais da maldade. Deus é fiel, Ele vai trazer essa graça sobre as nossas vidas. A palavra de Deus e o Espírito Santo, Ele traz dentro de nós força o suficiente para a gente vencer. Por isso que Deus fala que Deus é fiel. Ele é fiel. Aleluia. O cristão não pode justificar o seu pecado com desculpa, não, eu sou humano. Ele não pode ficar justificando, não. Ah, eu sou humano. Que ele é imperfeito. Já viu gente falar, eu sou humano, eu sou imperfeito, todos pecados. Não, querido. A gente não pode ficar justificando os nossos erros em cima dessas palavras. Todos pecaram, todos pecaram. Sim, todos pecaram, nós somos pecadores. Mas o que nós temos que fazer é vencer agora os pecados. Não cair mais nos pecados, vence ele. Aleluia. Se o cristão não suportou o pecado, é porque ele não lutou contra a tentação. Ele não lutou contra a tentação, irmão. Por isso que ele não suportou, por isso que ele pecou, ele não conseguiu. Ele não estava guerreando contra a tentação. Quem está guerreando aí contra a tentação? Aleluia. Nós precisamos guerrear, irmão, contra a tentação. Ela vem todos os dias. Eu preciso guerrear, eu preciso estar na palavra, eu preciso estar em adoração, eu preciso estar no Espírito. Todo o meu corpo tem que ser espiritual, toda a minha vida tem que ser espiritual. É isso que Jesus falou. Nosso Espírito já está pronto. Dentro de você tem o Espírito. Ele é de ferro aí dentro, irmão. Nada toca nele. Tudo que é de Deus está nele. O seu Espírito já está pronto. Tudo que é de Deus está no seu Espírito. Ele está pronto. Agora você precisa entender isso através da palavra, ativar tudo que Deus já colocou dentro de você e vencer. E a carne sempre vai ser fraca. No Espírito nós somos vencedor. No Espírito nós somos mais e muito mais do que vencedor. O diabo nunca vai tocar no seu Espírito, porque o seu Espírito é de Deus. E tudo que é de Deus está no seu Espírito. Ele está pronto. Aleluia. Agora tudo que nós precisamos é o quê? Vencer o quê? É a carne. A carne tem que continuar sempre fraca. Tem gente que pega e fala que a carne é fraca. A carne não é vitamina. Ela é fraca, ela tem que continuar sendo fraca. Quem tem que ser forte é o Espírito. A carne nunca pode prevalecer. O Espírito tem que prevalecer. Aleluia. Aleluia. Gálatas 16, versículo 17. O apóstolo Paulo também nos ensina aqui. Digo, porém, andar em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Andar o que? No Espírito. Se eu ando no Espírito, eu não vou cumprir os desejos da carne.
Se eu ando no Espírito, eu venço toda a tentação que vem na minha carne. Pastor, mas quando vem essa tentação, Deus vai te dar o escape. Aleluia. Fica no Espírito, fica em oração. Aleluia. Aleluia. Vigia. Ele vai te dar o escape, porque você está andando no Espírito. Aleluia. Você não vai cair nessa tentação. Versículo 17 fala: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Aleluia. Aleluia. Não é pecado ser tentado, irmão. Amém? Tentado é você se ceder ao pecado, à tentação. Isso é pecado. Pecado é você se entregar à tentação. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, mas Jesus venceu através da palavra. Aleluia. E para você vencer o pecado, eu tenho que lutar com a tentação. Eu tenho que lutar com a tentação. Aleluia. Eu tenho que fugir da tentação. Eu tenho que ter temor a Deus. Eu preciso ter temor a Deus. Eu preciso fugir da tentação. Aleluia. Eu preciso lutar contra a tentação. Existe uma guerra travada entre a carne e entre o Espírito, irmão. Nós precisamos entender que nós temos que lutar contra a tentação que vem sobre as nossas vidas. Fala para o seu irmão: se você fugir da tentação, bem alto, igreja, se você fugir da tentação, você vence o pecado. Querido, José fugiu da tentação. Quando a mulher de Potifar queria se deitar com ele, né? José fugiu, ele rejeitou, ele venceu o pecado, ele venceu a tentação. José tinha temor a Deus. Quando a mulher de Potifar chegou para ele, queria se deitar com ele, ele correu, ele fugiu. Tem tentação que nós temos que correr. Não é para você querer resistir, corre dela, foge dela. É isso que José fez. Aquela mulher deveria ser muito bonita, irmão, mas José tinha temor a Deus. Ele tinha temor. O temor que ele tinha falou muito mais alto do que aquela tentação. Se você teme a Deus, o seu temor fala mais alto do que qualquer pecado. E você vai correr. Porque a maior tentação do ser humano, que o diabo traz no ser humano, infelizmente, são a área da prostituição, dos desejos carnais, do sexo. Hoje você vem na rua, passa uma mulher, o cara já pode ser crente, pode ser até um pastor, ele dá aquela olhada assim, tentação. Passa um cara, né? Não é que ele, o Silvestre está longe aqui não, né? Passa um cara, as mulheres olham, tentação, irmão. Vocês gostaram se Silvestre está longe, né? E nós precisamos vencer esses desejos da carne, que leva a gente a cair na tentação. É verdade, Senhor. José ele não caiu nessa tentação carnal. Aquela mulher se ofereceu para ele. Aquela mulher provavelmente tirou até as vestes dela, ficou nua. José correu, ele arrancou, a mulher arrancou até a capa dele. Eu acho que aquela mulher já estava nua. E ele correu, ele fugiu daquela tentação carnal, porque ele temia Deus. Aleluia. Ele temia Deus. Aleluia. José fugiu da tentação. E Davi fugiu? Não. Davi, quando ele viu a mulher de Urias tomando banho, aleluia, quando ele viu a Betseba tomando banho, Davi caiu já na tentação. Quando ele viu aquela mulher tomando banho, ele já desejou aquela mulher. Ele já caiu na tentação ali, irmão. E quando ele chamou a mulher e se deitou com a mulher, ele pecou. Primeiro ele foi tentado. Só que a tentação, ele não lutou contra a tentação. Ele não venceu a tentação.
Ele queria aquela mulher de qualquer jeito. Então quando ele se deitou com a mulher, ele pecou. Aí entrou o pecado no coração de Davi. E Davi se deitou com a mulher de Urias. E ainda mandou matar o cara ainda. Ainda mandou matar o soldado ainda. E junto com o soldado morreu um monte de soldado. Só pelo gosto de Davi. Só para Davi ficar com aquela mulher bonita. Não foi igual a José. José fugiu e venceu o pecado. Davi caiu no pecado. E a consequência do pecado foi grande sobre a vida de Davi. E a consequência de José vencer o pecado também foi grande na vida dele. Ele foi governador. Enquanto Davi teve uma tribulação na própria família dele. Aquele pecado foi destruindo a família de Davi. Mas Davi tinha um coração, a Bíblia fala segundo o coração de Deus. Um coração arrependido. Davi, quando ele viu que ele fez tudo errado, ele se prostrou a Deus. Ele orou a Deus. Ele conversou com Deus. Ele chorou com Deus. Davi chegou ao ponto de ele falar: Senhor, pode tirar tudo de mim. Pode tirar, ele falou tudo. Pode tirar tudo de mim, menos o seu espírito. Não tira ele de mim. Aleluia. Seja bom. Querido, o que devemos fazer quando cedemos à tentação? O que devemos fazer quando cedemos ao pecado? Devemos confessar e abandonar o pecado. É isso. Quando você cai no pecado, confessa ele e abandona ele. Porque muita gente peca, mas não pede perdão para Deus do pecado. Sim ou não? É verdade. Quer que eu cite algum exemplo? Quando você pega por pensamento, você pede perdão para Deus? Você já pecou, irmão. Se você não pedir perdão para Deus ceder, Deus não vai te perdoar. Quando você fala mal de alguém, você pede perdão para Deus. Se você não pedir perdão para Deus, você está no pecado. A tentação ganhou de você. Se você deixar as coisas do mundo entrar no seu coração, você está pecando. Você está pecando, querido. E nós precisamos confessar e abandonar o pecado. É verdade. Precisamos entender isso. Abandonar os nossos pecados. Vou me incluir. Preciso abandonar o meu pecado. Você precisa abandonar o seu. Ah, pastor, eu não tenho pecado. Tem sim. Se você não tivesse pecado, você não estava aqui. Você já tinha ido para o céu. Deus já tinha fulminado você. Todos nós pecamos. E se você falar que não tem pecado, você já pecou agora. Você já pecou agora. Então pede perdão para ele. Olha que fala em Provérbios 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Olha que coisa linda. Quem tenta esconder os seus pecados nunca vai ter nada na vida, irmão. Aleluia. Não vai ter sucesso na vida. Você está querendo esconder o seu pecado. Você não vai conseguir esconder o seu pecado nunca. Você pode esconder do ser humano. Você pode esconder de qualquer ser humano aqui na terra. Mas de Deus você nunca vai esconder. É por isso que você tem que confessar Ele e abandonar Ele. Aleluia. Olha quem fala, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. Ele tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Nós precisamos confessar e abandonar. Aleluia. Você pensa que o pecado que você caiu uma vez, a tentação não vai vir para você cair naquele mesmo pecado de novo? Vai vir muitas vezes. Você já caiu num pecado, você pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Você acha que aquela tentação daquele mesmo pecado não vai vir? Vai voltar. Mas Deus está ensinando a gente a vencer. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Olha que fala 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar. Aleluia. É tão gostoso quando você pede perdão para Deus do seu pecado. Sabe o que Ele faz? Ele te purifica, Ele te perdoa e te purifica daquele pecado. Aleluia, Jesus. Foi isso que Isaías fez, não foi? Quando ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Falou, agora eu estou pego. Eu vi o próprio Deus, eu vi a glória dele. Ele falou, agora eu vou morrer, porque ele viu a glória de Deus. Aí ele falou, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e eu também habito no meio desse povo de impuros lábios. O que Deus falou para o anjo? Pega uma pedra, uma brasa de fogo. Pega aquela tenaz. Quem sabe o que é tenaz? É um gancho. Você pega a brasa assim, porque hoje não ia queimar a mão, não. Eu achava que era cola. Não é tenaz de cola, não. Ele pega aquele gancho, leva até a boca do profeta e pum, purifica a boca do profeta. Aleluia. Interessante, né, pastor? Ele ia queimar a mão se ele pegasse com a mão, por isso que ele foi. E assim, irmão, nós temos que confessar nossos pecados. Se eu tenho a boca imunda, eu vou falar para Deus que a minha boca é imunda. Que eu preciso de transformação no meu falar. Se o meu ouvido é imundo, eu vou falar para Deus, Senhor, o meu ouvido é imundo. Eu preciso ser transformado. É verdade. Aleluia, Jesus. Né? Porque a missionária pregando aqui, ela falou assim, o meu ouvido não é pinique, é verdade. Se você começar a ouvir música do mundo, só vai entrar porcaria dentro do seu ouvido. Se você começar a ouvir as coisas do mundo, só vai vir coisas. Se você começar a ouvir as fofocas das pessoas, o que vai entrar aqui dentro? Por isso que não é perigo, porque vai entrar merda. Né? Nós não podemos se contaminar, que nem a irmã falou, com as coisas do mundo. Aleluia! E da maioria das pessoas tem recaído diante das suas fraquezas por descuido. Amém? Por falta de vigiar, por falta de orar, por falta de amar, por falta de se santificar, e etc, e etc. A maioria das pessoas cai por falta de descuido. Não está cuidando, não está vigiando, querido. Se acontecer de você cair diante da batalha,